Capítulo 3. Fuga durante a noite. Por horas, a pobre grande medrosa continuou deitada, virando-se de um lado para o outro até bem tarde, sem conseguir dormir. Tão magoada estava na mente e no corpo. Em algum lugar, nas profundezas da sua mente, algo terrível a inquietava, como a lembrá-la de alguma coisa que teimava em escapar-lhe. Quando, afinal, conseguiu dormir, ainda esse pensamento a perturbava. 1 ou 2 horas mais tarde, ela acordou de repente, com a mente alerta, sentindo uma dor cruciante até então desconhecida. O espinho em seu coração latejava de maneira quase insuportável. Era como se a dor martelasse alguma coisa confusa, fora do alcance do seu entendimento. Mas, de repente, como num terrível relâmpago, tudo se tornou claro e ela se encontrou murmurando muitas e muitas vezes. O pastor veio e me chamou, conforme havia prometido, mas eu não fui ao seu encontro, nem lhe dei uma resposta. E se ele pensou que eu mudei de ideia e desisti de acompanhá-lo? E se ele foi de vez e me deixou para trás? E sim, ele se foi e eu fiquei. O choque desse pensamento foi terrível. Ela poderia não entender o motivo porque ela não o acompanhara. Ele o havia recomendado, que estivesse pronta para segui-lo, no instante em que a chamasse, sem demora, pois ele mesmo tinha de ir às montanhas resolver negócios urgentes. E naquela noite ela não fora capaz de sequer ir ao lugar do seu encontro costumeiro. Era natural que ele a julgasse vítima do medo. Talvez ele já tenha ido sozinho, pensou ela, gelada, quase batendo os dentes. Mas pior da sua amargura era a dor sufocante que sentia no coração. Ela sentou-se, tremendo de frio ante o horror desse pensamento. Ela não podia nem pensar na terrível possibilidade de ter sido deixada. Na mesinha de cabeceira, o velho livro de cânticos estava aberto, lançando-lhe um olhar à luz da lâmpada. Ela leu na página aberta uma canção sobre outra pastora. Também esta, do mesmo modo que Grande Medrosa, havia falhado em responder à chamada do pastor e descobriu tarde demais que o amor havia partido. Essa canção sempre lhe parecera tão triste que ela mal a conseguia ler. Mas agora, na solidão da noite, aquelas palavras pareciam-lhe o grito de seu próprio coração apavorado e infeliz. À noite, na cama vazia, procuro aquele a quem amo, por todos os lados. Eu saio às ruas buscando no escuro, mas ele se foi, me deixando pasmada. Terminando a leitura daquela página do inário, ela não virou a folha e de súbito percebeu que não podia suportar a incerteza por mais tempo. Queria ver por si mesma se o pastor realmente havia ido de vez. Deixou a cama, vestiu-se tão rápido quanto seus dedos trêmulos o permitiam e abriu a porta do chalé. Sairia à procura do pastor e descobriria se ele a havia deixado para trás ou, se ao menos fosse possível, se ele a esperaria e lhe daria outra chance. Abrindo a porta, mergulhou na escuridão. Centenas de covardias que estivessem soltos pelas ruas não conseguiriam detê-la naquele momento, pois a dor em seu coração suplantava o medo e tudo mais, e a impelia para a frente. Assim, nas horas escuras da madrugada, ela saiu à procura do pastor. Ela, não podendo caminhar rápido por causa de seus pés defeituosos, ia manqueolando pelas ruas da vila em direção aos campos e apriscos. Enquanto prosseguia, murmurava: Pastor, quando disseste que o amor e dor vão juntos,
Como expressasse bem a verdade, soubesse ela, mesmo de maneira vaga, o significado de tudo, teria consentido em receber o espinho no coração? Agora era muito tarde, o espinho estava lá. O amor estava lá e a dor também, e por isso ela precisava encontrar o pastor. Afinal, cocheando e arfando à luz das estrelas, mas sem dizer palavra, ela chegou aos apriscos. 2 ajudantes do pastor, os quais assentados cuidavam dos rebanhos à noite, ao ouvirem a aproximação de passos, ergueram-se e foram ao seu encontro. Quem é você? Perguntaram eles na escuridão, e pasmaram-se, quando suas lanternas iluminaram o rosto pálido e olhos assustados de Grande Medrosa. O pastor-chefe está? Perguntou ela, apoiando-se ao muro do aprisco e recobrando o fôlego. Não, respondeu o guarda, olhando-o à surpresa. Ele deixou os rebanhos aos nossos cuidados essa noite, com suas ordens, e disse que precisava ir às montanhas, como sempre o faz, mas não disse quando voltaria. Grande Medrosa não conseguia falar. Ela choramingava e apertava as mãos contra o coração, sentindo-se quase a estourar. Que faria agora? Ele, por certo, achando que ela não mais quisesse acompanhá-lo, não a esperou. Trêmula, sentindo a dor do desespero e amparando-se ao muro, ela se lembrou do rosto do pastor, da ternura e bondade do seu olhar, ao convidá-la a acompanhá-lo às montanhas. Veio-lhe à mente ele, que se compadecia dela e a compreendia tão bem. Conhecendo todos os seus temores, não a deixaria, enquanto não estivesse certo de que ela se recusasse a acompanhá-lo. Ela olhou para o vale e depois para as montanhas, ao leste e para os lugares altos. Um fraco fecho de luz erguia-se. Ela sabia que era a aproximação do nascer do sol. Imediatamente lembrou-se do último verso do Cântico Triste que ela havia lido, o último verso da página que ela não havia virado. As palavras chegaram-lhe aos ouvidos, como um sussurro, bem na hora que um pássaro começava a cantar, em um dos ramos ao lado dela. Achei meu querido na noite mortiça, e num forte abraço eu o prendi. E disse, aquele que é meu amor, não posso jamais deixá-lo partir. Cantares 3, do 1 ao 5. Grande Medrosa acalmou-se e disse a si mesma, irei ao lugar do encontro e verei se ele me espera por mim lá. E sem dizer uma só palavra aos guardas, ela virou-se e saiu em direção ao sul, pelo campo onde Covardia a havia encontrado, próximo ao lago das ovelhas. Quase à esquerda de quem era aleijada, andou rápido na direção das árvores distantes que margeavam o lago. Justamente quando o céu começava a tingir de vermelho sobre as montanhas, o alegre e murmurante som da queda d'água chegou-lhe aos ouvidos, e enquanto apressava o passo, sentiu de repente uma cascata de sons jorrando do seu próprio coração. Ele estava lá, em pé, ao lado do lago, olhando em sua direção, com a luz do amanhecer brilhando em sua face. Ela correu aos tropeções na direção dele, e ele, por sua vez, veio-lhe ao encontro em passos rápidos. Ela caiu-lhe aos pés em soluços. Oh, meu Senhor, leva-me contigo conforme as tuas palavras. Não me deixes para trás. Eu sabia que você viria, disse ele gentilmente. Mas, Grande Medrosa, por que não veio ontem à noite ao lugar do encontro?
Não me ouviu chamar quando passei por sua casa? Eu queria dizer-lhe que estivesse pronta para ir comigo ao nascer do sol. Enquanto ele falava, o sol surgia banhando-os com sua linda luz dourada. Estou aqui, disse ela, ainda ajoelhada aos seus pés. Irei contigo a qualquer lugar. Quando ela acabou de dizer essas palavras, o pastor tomou-a pela mão e iniciaram os dois a jornada em direção às montanhas.